Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa manhã. Hoje nós vamos terminar o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Nesse trecho, nós vamos do versículo 57 a 66. José de Arimateia pede o corpo de Jesus e realiza seu sepultamento. Também vemos a colocação da pedra no túmulo e a guarda posicionada para vigiar o local. Aos olhos humanos parecia o fim da história, mas Deus ainda estava escrevendo o próximo capítulo. Oremos. Pai amado, ensina-me a confiar em Ti mesmo quando não consigo enxergar o que está por vir. Que minha fé permaneça firme nos tempos de espera. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. O sepultamento de Jesus. Marcos 15, 42 a 47, Lucas 23, 50 a 56 e João 19, 38 a 42. Versículo 57. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Versículo 58. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Versículo 59. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho. Versículo 60. E o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Versículo 61. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria, o guarda do túmulo. Versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. Versículo 63. E lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Versículo 64. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. Isso também se encontra em Mateus 16, 21, 17, 23, 29, 19, Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 33, 34 e Lucas 9, 22, 18, 31 a 33. Versículo 65. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Versículo 66. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. E aí, na segunda-feira a gente vai estar terminando o Evangelho de Mateus, né, dentro do nosso próximo capítulo, que será o último capítulo do Evangelho. Analogia. O silêncio também faz parte do milagre. Há momentos na vida em que tudo parece parado. As portas não se abrem, as respostas não chegam, os planos parecem enterrados. Foi exatamente assim que muitos se sentiram naquele dia. Jesus estava no túmulo. O silêncio tomou conta. A esperança parecia distante, mas aquilo que parecia o fim era apenas um intervalo entre a promessa e o cumprimento. Nem todo silêncio significa abandono. Às vezes, Deus trabalha justamente nos períodos em que menos conseguimos perceber. O túmulo nos ensina que a espera também faz parte do processo. Nem sempre veremos o milagre sendo construído, mas isso não significa
que ele não esteja acontecendo. Por isso, quando a vida entrar em períodos silenciosos, não perca a fé. Deus continua agindo, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. Muitas vezes, no nosso caminhar, a gente perde a esperança, porque a gente anda e nada acontece. Faz e nada muda. Às vezes está sendo trabalhado dentro de um processo silencioso. Às vezes tem coisas dentro de nós que precisa ser lapidados, transformado, que precisa ser purificados e até mesmo liberados de nós, para que possamos ver algo acontecer pelo lado de fora. Às vezes faz parte de um processo, um caminho contínuo. E assim foi aquele momento, quando Jesus estava ali no túmulo. As pessoas, elas não sabiam. Foi um momento de silêncio. Foram 3 dias ali na espera, no silêncio do que Deus estava a preparar. E às vezes, algo que Deus vai lapidando e vai fazendo para trazer para nós é algo que será para a vida, mas existe um tempo. Existe um tempo de preparo, existe um tempo de lapidação, de transformação, existe um tempo de renúncia, existe um tempo. E às vezes, quando chega o tempo de Deus, Ele mostra o que está por vir. Reflexão do dia. Existe alguma área da minha vida em que estou vivendo um tempo de espera? O que você aí está vivendo? Eu tenho. Mas essa espera não é sentada, é movida, é fazendo movimentos, é fazendo a minha parte, é plantando, cultivando e colhendo, é caindo e levantando, é tendo força dia a dia, fé, confiança para seguir. Às vezes, a gente vive um tempo de espera e esse tempo a gente precisa confiar em Deus. Tenho confiado em Deus mesmo quando não vejo respostas imediatas. Eu preciso confiar. Se eu não confiasse, eu não estava aqui. Todos os dias, 15 minutinhos. Porque eu sei que no final de tudo isso, a gente está encerrando aí mais 2, 3 dias, a gente encerra o Evangelho de Mateus. A gente vai passar pelos próximos 4 ainda. Depois a gente tem toda a parte do Antigo Testamento. Depois a gente volta para o Novo Testamento, até chegar em Apocalipse, até encerrar. Toda leitura é tempo. É um tempo de espera, onde talvez a gente não vê respostas imediatas. O que Deus quer com isso? Mas é um plantio, é uma construção. E a gente precisa esperar e viver o momento, o tempo certo do Senhor. Pratique confiança no dia de hoje. Entregue a Deus uma situação que parece parada para você. Ore sem pedir respostas imediatas, apenas confiando. Lembre-se de uma situação do passado em que Deus agiu no tempo certo. A espera também pode ser um lugar de crescimento. Às vezes, a gente passa por tantas situações e quando a gente e a gente olha para o passado, a gente fala, poxa, essa situação me trouxe força, me trouxe fé, me trouxe confiança, me trouxe esperança e aprendizados.
Tem coisas que nós passamos que servem para algo muito maior do que nós imaginamos. Nem todo silêncio significa ausência de Deus. Às vezes, é exatamente nele que o milagre está sendo preparado. Às vezes, a gente está passando por uma situação, eu sei que muitos passam por N situações. Cada um de nós temos os seus desafios, cada um de nós enfrentamos situações. E muitas vezes a gente vai vivenciando os momentos. Algo que depende de nós, algo que depende do outro. Eu gosto sempre de falar que a prevenção é o melhor remédio. E como nós podemos seguir caminhando com Jesus e confiando em Deus? Fazendo o dia a dia, vivendo o dia a dia, não com expectativas, mas com esperança. Porque tudo que nós plantamos e cultivamos será colhido. Às vezes a gente não consegue enxergar a colheita, porque ainda é tempo de plantio, ainda é tempo de cultivo. Mas Deus está aí, mesmo que você não veja a sementinha. Mesmo que você já veja a semente, mas ainda não vê as flores para dar os frutos. Mas ela existe. Assim como é o casulo de uma borboleta, assim como é o botão de uma rosa. Se você passar por uma roseira e olhar para ela, você não vai ver rosa nenhuma. Mas se você parar e apreciar ela com os olhos verdadeiros, você vai ver a rosa ali. Porque ela está dentro do botão, mas ela ainda não saiu. Mas você sabe que existe um botão ali formando. Você vê o botão dela. Então você sabe, se você manter o cultivo, ela vai se abrir. A esperança, ela mora aqui, ó, dentro do nosso coração. Independentemente de você não saber o que você está vivenciando e para que você está vivenciando, existe um motivo. Apenas continue. Apenas continue cuidando da sua saúde. Apenas continue cuidando do seu caminho. Apenas continue cuidando do seu profissional, das suas finanças, da sua casa, da sua família, do seu esposo, da sua esposa. Apenas continue cuidando de você. Porque existe algo lá na frente para você. Só precisa, às vezes, passar pelo processo. Amém? Oremos. Senhor Deus, que eu não compreenda os teus tempos. Ajude-me a confiar. Fortaleça minha fé nos períodos de silêncio e ensina-me a descansar na certeza de que tu continuas trabalhando. Gratidão porque nenhuma promessa tua fica esquecida. Nesse momento, olhe por todas as pessoas que precisam da sua ajuda e por todas as pessoas que estão nos hospitais com N situações. Entregamos assim o nosso dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que possamos assim continuar o nosso caminho, compreendendo que Deus tem o tempo dele. Quando nós não compreendermos os seus tempos, que possamos apenas confiar
Quando a gente não compreende, a gente precisa deixar a fé ser fortalecida em nós. Até amanhã.